Olá, sejam bem-vindos ao segundo episódio de Poder em Debate. Hoje temos mais um tema essencial para a nossa série sobre as legislativas antecipadas. Qual o papel que Portugal e Europa devem tomar perante essa nova administração Trump e as incertezas que trazem para nós? Olá, sejam bem-vindos a este segundo episódio. De facto, se há característica que tem pautado e tem marcado esta administração americana, é esta constante incerteza, esta volatilidade que tem trazido aos mercados financeiros estes avanços e recuos com a aplicação das taxas alfandegárias. Nós já temos vindo a discutir, já vários programas também discutiram sobre o impacto que estas taxas trazem, não só para a economia como um todo, em termos globais, mas também para os americanos, a forma como os penaliza também. E aquilo que temos verificado é um constante avanço e recuo por parte de Donald Trump. Os mercados não têm confiança no sentido de não sabem qual é a estabilidade que hoje ou que amanhã podem contar, e aquilo que se tem verificado é uma incerteza muito grande, que tem penalizado as bolsas, não só americanas, mas como em todo o mundo, e portanto, como é que os países podem se preparar para estes constantes avanços e recuos? Isso, e interessante também é, nessa conjuntura que temos de novas eleições, as eleições se aproximando já em maio, nós gostaríamos de entender melhor também qual a posição que nos cabe, como portugueses, decidindo por um governo novo, o que esse governo deve trazer e o que ele deve procurar, o que ele deve defender para que tente nessa balança ou nessa nova conjuntura o que vai sair. Não sabemos, ainda não se sabe como vai agir o governo americano, porque depende muito disso, mas temos que sabendo o que nós esperamos do nosso governo, como ele se defenda ou o que ele deve buscar, os interesses que o nosso Estado deve ter daqui para frente, se ainda consideraremos a América como aliado ou não, como o próprio presidente Marcelo já falou, o nosso antigo aliado, se daqui para frente continua sendo assim ou não, e como isso influenciará, né, na vida portuguesa e da europeia. De facto, aliás, aquilo que também se tem vindo a verificar, e é importante que a União Europeia, os Estados-membros, não só individualmente, mas como em bloco, tomem uma posição muito firme, que é o dizer não à ingerência americana no nosso modo de vida. Não só no modo de vida europeu, até na forma como esta administração Trump tem vindo a condicionar a investigação científica. Aliás, aquele questionário altamente reprovável, eticamente condenável, a questionar quais são as linhas de investigação, se tem acordos com... Mas que é isto? Quer dizer, portanto, e não só a Europa, mas Portugal também tem de ter uma posição muito firme de repúdio e de renúncia a este tipo de comportamentos, até para que sirva de exemplo para outros proto-ditadores que possam vir a querer emergir. Portanto, nós vamos abordar estes temas com o nosso convidado. Portanto, este será um debate, um programa a duas fases. Numa fase com política internacional e depois iremos efetivamente também começar a trabalhar o caso, a política nacional. E para isso, Fernando, quem é que nos trazes hoje? Bom, hoje temos um convidado, como todos sempre são convidados especiais, mas esse é um convidado que tem um real conhecimento de causa sobre esses assuntos, tanto internacionais, na parte de defesa, principalmente, mas também no dia a dia, na vida das pessoas, que é o professor doutor Antônio Tavares, que atualmente, já há um bom tempo, é o provedor da Santa Casa de Misericórdia, já foi deputado na Assembleia, também
É presidente, aliás, e esta instituição é de referência e convém, e nunca é demais salientar, é o presidente da Assembleia Geral do Futebol Clube do Porto, portanto, esse sim é que é, mas eu sou suspeito. É suspeito de falar. O professor Antônio Tavares também é o coordenador do mestrado em Relações Internacionais da Universidade Lusófona, também faz parte de várias outras instituições onde se debate e se estuda e pesquisa as relações internacionais, a segurança, a defesa. É auditor também de Defesa Nacional, Isso, não sei se também. chegaste a mencionar, Não mencionei, mas... é também auditor de Defesa Nacional e já agora eu trago aqui uma provocação ao Fernando, e se me permites, nós normalmente no final do programa fazemos a apresentação e a recomendação de alguns livros. E eu quero, já que estamos a apresentar o professor António Tavares, eu quero apresentar aqui, hoje vou apresentar 2 livros. Este fica para o final, este apresento agora, que é o livro, chama-se Coabitação Política em Portugal, na vigência da Constituição de 1976. E este livro é quase um tratado de ciência política, é um manual de ciência política, e eu gostaria de recomendar este livro, a leitura deste livro, ao professor Marcelo Rebelo de Sousa. Note que o prefácio foi feito pelo Paulo Rangel. É verdade, prefácio do Paulo Rangel. As análises que são feitas nesse livro do professor Antônio Tavares, ele analisa como foi a participação de cada presidente da República após com os diversos governos. Na nova Constituição, como ele interagiu, como ele interpretou o semipresidencialismo. Sem dúvida. Portanto, este é um livro que eu, mais uma vez, recomendo vivamente ao professor António Tavares. Aliás, no episódio anterior, o professor Rui Albuquerque, em tom de provocação, disse-nos que nós socialistas, sim, por minha culpa, por minha tão grande culpa, que nós socialistas ainda iríamos ter saudades do professor Cavaco Silva. Eu quase que me parou parte da cara quando ele me disse, quase que me deu uma paralisia facial, mas ele depois justificou que efetivamente o professor Cavaco Silva nunca teria dissolvido uma maioria estável, governativa, para lançar o país neste caos em que estamos e, portanto, a recomendação de leitura vai para o professor Marcelo Rebelo de Sousa. Pronto, fica aqui o meu contributo. Aliás, nós estamos aqui para fazer recomendações. Está certo. E, então, vamos nos preparar para trazer a vocês o nosso convidado e podemos entrar, então, num breve break. No intervalo. Queres dizer que vamos para o intervalo? Enquanto que vamos e não vamos. Hoje faço eu o pedido do like. Sim. Porque, para não ser só com o teu sotaque, já agora fica também com o sotaque do Bonfim, que é a minha freguesia. Portanto, se gostam deste tipo de conteúdos, pedimos para colocarem um gosto neste vídeo, que sigam também o canal Rádio Transforma no YouTube. Já agora, spoiler alert, já agora deixa-me só dizer um spoiler, que é, nós temos também o site, que é radiotransforma.net, que vai ter uma nova imagem, mais adaptada a estes novos conteúdos e mais moderna também, digamos. E, portanto, também aí temos novidades para breve, ou seja, o gosto aqui no canal. Não esquecer também que temos estamos no Spotify. No Spotify. Quem não quiser assistir, mas como tem rádios que dizem no carro, em todo lado, pode escutar no carro ou em qualquer outro lugar metro, também, no metro, onde for, no Spotify também, se não... No hiato até. Assistindo. Portanto, vamos então fazer só uma pausa aqui para um breve intervalo para recebermos o nosso convidado e voltamos já de seguida. Até já. Até já. Olá, sejam bem-vindos de volta aqui ao nosso Poder em Debate. Hoje, agora já com a presença do professor Dr. António Tavares, que é o coordenador do mestrado em Relações Internacionais na Universidade Lusófona do Porto, provedor da Santa Casa da Misericórdia do Porto também, e agora aqui esta instituição de referência que a mim me diz tanto, que é simultaneamente presidente da Assembleia Geral do Futebol Clube do Porto, essa grande instituição de referência da cidade. Foi também deputado à Assembleia da República, autor de diversas obras publicadas, nomeadamente
esta aqui, que é um autêntico manual de ciência política, aliás, manual pelo qual eu e o Fernando seguramente também nos guiamos, que nos fala... Principalmente para entender como os presidentes, desde 1976, identificam ou atuam dentro do semipresidencialismo. Muito bem. Portanto, conforme o professor Rui Albuquerque na semana passada nos deixou a provocação de que nós socialistas, eu, ainda iríamos ter saudades do professor Cavaco Silva, e depois ele justificou que porque efetivamente nunca o professor Cavaco Silva teria derrubado o governo nestas situações. Pronto, e em termos de recomendação de leitura, eu deixo aqui esta primeira, que é este autêntico manual da ciência política, com o prefácio do Paulo Rangel, e podem-no encontrar na Almedina. Eu gostaria, também não podemos deixar de esquecer que o grande ponto da interpretação desse convite especial, também dessa pessoa especial que é o professor Antônio Tavares, é o entendimento que ele tem e o conhecimento que ele tem na parte da política internacional, na parte de defesa, que é o que também nos importa muito nessa conjuntura atual. Até porque é auditor de defesa nacional também. Auditor de defesa nacional, já foi relator também da lei de base da Organização das Forças Armadas, mas também algo importante, algo que me fez conversar com o Nuno esses dias foi um artigo que o professor publicou essa semana no Jornal de Notícias, que nos fez pensar um pouco sobre isso e também apimentar um pouco sobre essa parte do Estado de Direito, como está a conjuntura. Então lança o debate. Oi? Lança o debate e as perguntas. Bom, então seria isso. Professor, a nossa... gostaríamos de ver a sua posição, ou se não, a sua opinião sobre esse problema que temos hoje internacional com com a nova administração Trump, essa volatilidade que traz, tanto na parte da guerra das tarifas, ou guerra comercial, como também no posicionamento que tem tomado perante os conflitos atuais que temos tanto na Europa como na Palestina. Bom, primeiro agradecer-vos o vosso convite. É para mim muito gratificante poder estar aqui convosco a conversarmos um pouco sobre estas questões da política e das suas envolventes, e começando exatamente por aquilo que parece que a nova administração americana trouxe sob a liderança de Donald Trump, que é exatamente um comportamento errático sobre esta matéria, não só no domínio da guerra das tarifas, mas também no comportamento perante aquilo que é os factos que acontecem. Ou seja, o Trump tem tido uma leitura muito enviesada da realidade, a realidade altera-se todos os dias e a todos os momentos, e esta é talvez a grande novidade deste momento, que é a precariedade da decisão. O processo de tomada de decisão na administração de Trump não costuma ser um processo muito equilibrado, muito coerente, e, portanto, tem altos e baixos. Eu ainda ontem ouvi o secretário do Comércio na televisão, numa das televisões americanas, e referia-se a um conjunto de países e insistia em chamar um desses países Coreia do Norte, quando nós sabemos que as relações comerciais dos Estados Unidos e Coreia do Norte são praticamente inexistentes. E a jornalista, à páginas tantas, fica de tal maneira surpreendida que já não percebia se aquilo tinha sido uma gafe ou se era mesmo convicção do senhor. Então corrigiu para a Coreia do Sul, o senhor disse, sim, tem razão, é Coreia do Sul. Passado pouco tempo estava outra vez a repetir Coreia do Norte. Bom, eu aprendi que, com um português que não tem até, enfim, pelo menos nos últimos tempos, não tem tido uma opinião muito favorável de muita gente, que era o Dr. Oliveira Salazar, de que em política o que parece é. E o que parece é que a nova administração americana está aqui a fazer o jogo, por um lado, da Rússia, portanto, enfraquecendo a Europa, porque esta mudança só aconteceu porque os Estados Unidos retiraram meios à Ucrânia, nomeadamente, que não tinham nada a ver com armas,
não tinham nada a ver com dinheiro, tinham a ver com informação. E esta disponibilidade de informação era fundamental, provavelmente teria evitado muitos dos ataques que os russos têm estado a fazer à Ucrânia e causam mortes. Porque aquilo que nós vimos recentemente no domingo de Ramos, nada mais foi do que uma mortandade desnecessária. E eu não ouço as pessoas que muitas vezes levantam a voz contra aquilo que Israel está a fazer na faixa de Gaza, e acho que todos nós somos sensíveis ao que ali está a acontecer, mas depois parece como natural na Ucrânia. E isto não pode acontecer. O que é que isto nos traz? Traz-nos também que o direito, e por isso esse artigo que eu escrevi sobre o Estado de Direito, o direito está a colapsar no direito internacional. A Organização das Nações Unidas não conta. Eu penso que o secretário-geral das Nações Unidas, o engenheiro António Guterres, nosso compatriota, deve estar com muitas dificuldades para se fazer ouvir, portanto não conta. E o próprio Tribunal Penal Internacional também não está a contar. E veja-se o que a Hungria está a fazer no interior da União Europeia. Portanto, há aqui uma tentativa de não se cumprir o direito, por um lado. Por outro lado, tentar criar uma nova ordem internacional que nada tem a ver com a ordem que saiu da Segunda Guerra Mundial e, portanto, uma grande confusão perante os factos e a realidade. Portanto, há aqui uma destruição que está a ser sistemática e eu penso que não vamos conseguir resolver este problema em sucessivas escaladas. Eu acho que esta questão, por exemplo, das tarifas da guerra comercial é uma grande oportunidade para a Europa se afirmar. E eu acho que a Europa tem que se preparar para viver sem um empenho da administração americana neste momento, mas isso não quer dizer que os americanos não continuem a ser nossos aliados. Os Estados Unidos são nossos aliados históricos. Para Portugal isto diz muito, porque Portugal foi o primeiro país a reconhecer os Estados Unidos como nação independente. Portanto, compreendemos tudo isto e estamos convictos de que isto é, no fim, na história do mundo, será somente 3 ou 4 anos, uma passagem. Então, já agora, o professor, por acaso, tocou aqui num ponto que nós iríamos tocar mais à frente, que é a questão do Tribunal Penal Internacional e a forma como esta administração americana, e alinhado com Viktor Orbán, tem vindo a minar esse reconhecimento e essa legitimidade do Tribunal Penal Internacional. Mas eu ainda queria pegar atrás numa questão que é, com esta desinteresse aparente da administração americana perante a NATO, em que diz que, aliás, chegou a dizer, ainda na altura da campanha, o presidente Donald Trump, que se os países não cumprirem com, os países da NATO que não cumprirem com os 2%, a meta dos 2% de investimento na defesa, que ele próprio convidaria Putin a invadir. Portanto, isto não são mesmo fake news, isto é factual e é comprovável. Isto também não abre para a Europa e para Portugal uma oportunidade, nomeadamente na defesa. Nós temos já empresas que estão a especializar-se na produção de drones. Isto não, e tendo em conta as declarações e reiteradas de que é necessário uma aposta forte na defesa, isto para Portugal não abre aqui uma oportunidade de investimento e até de exportação de valor no âmbito da produção militar? Bom, eu acho que, inevitavelmente, essa oportunidade existe. Existe desde logo porque há inovação científica, há inovação tecnológica, que as políticas de defesa, e neste caso de recurso a armas de nova geração, trazem. Traz também, como sempre, noutros campos, nomeadamente na medicina, na saúde, também desenvolvimentos que não podemos estar de costas para eles. Agora, o que eu acho é que isto da administração americana, na NATO, Trump, e esta situação nada mais é do que pressão do presidente Trump. O presidente Trump tem uma concepção mercantilista do poder.
Portanto, o Presidente Trump tenta gerir os Estados Unidos como uma empresa e, obviamente, que os Estados Unidos, como qualquer país, não são propriamente uma empresa. É preciso ter racionalidade nas finanças públicas, é preciso ter racionalidade nas trocas comerciais, mas, acima de tudo, é preciso compreender de que os cidadãos não são trabalhadores. Portanto, há aqui uma diferença logo muito, muito grande. São, obviamente, noutras funções, mas não na sua relação com o Estado. Com a sua relação com o Estado são cidadãos. E, portanto, esta questão que o Sr. Trump tem trazido para o debate e que vai convidar o Sr. Putin para invadir, para fazer, para acontecer, isso nada, não tem nenhuma confluência com a realidade. Os americanos, de certa maneira, estão a deixar o Sr. Trump brincar com os brinquedos todos, mas vai haver aqui uma altura em que alguém vai tentar pôr ordem na sala, porque estão a faltar adultos na sala. É isso que me parece que nos preocupa a todos. O que é que a Europa poderá fazer? Eu penso que a Europa tem que compreender que há coisas que serão possíveis de fazer e há outras que não serão possíveis de fazer. Ter um exército europeu não vai ser possível, porque os custos são muito grandes, as implicações são muito grandes. Agora, uma reorganização da indústria de defesa. Essa é necessária, porquê? Porque os europeus abdicaram dessa situação. Os europeus abdicaram também da sua indústria e acho que é isto que está hoje em jogo nesta globalização, nesta tentativa de desregular esta globalização. Ora bem, pode-se perguntar, os europeus, o que é que os europeus podem ou devem fazer se nós aceitarmos o pilar europeu da segurança e da política externa é fundamental. Que aquela famosa frase de Kissinger, quando ligo para a Europa, não sei quem me atende o telefone, agora possa já saber quem pode atender o telefone, ainda que quem possa atender o telefone seja uma espécie de moço de recados depois de quem vai decidir. Mas, ao mesmo tempo, também, nós sabemos que a política de defesa vai ter que se orientar para aquelas que são as necessidades dos países no contexto europeu das fronteiras europeias. E aqui, por exemplo, Portugal ganha um papel particular porque, ao contrário do que se possa pensar, a nossa estrutura militar não deve assentar no exército, porque o exército é um exército de invasor e é um exército de ocupação, e o nosso exército não tem essa possibilidade, porque a fronteira europeia não está aqui, está mais longe, mas, por exemplo, a fronteira marítima está aqui, com uma expressão muito grande. Veja-se um número grande de navios russos que passaram, salvo erro, 137 nos últimos tempos. Eu lembro que, falando outro dia com o almirante Gouveia Melo, ele me dizia que quando chegou passava 1 ou 2 navios russos por ano e agora passam este número. Portanto, alguma coisa alterou. E por isso também teremos que ter aqui uma marinha completamente, uma força, um poder naval completamente organizado para a defesa desta linha. Ou a mesma coisa vai acontecer inevitavelmente com a Força Aérea. Isto também para dizer o quê? De que quando algumas pessoas vêm defender um serviço militar obrigatório, isso não é, talvez, a solução para o problema. Porquê? Porque um piloto que vai guiar um avião, esse avião custa bilhões. E, portanto, o piloto tem que ser extremamente... tem que ser um engenheiro. Já não é um homem que vem do serviço militar, dão-lhe uma espingarda e ele fica um ano. Portanto, nada disso. É a mesma coisa na capacidade naval, ainda que a capacidade naval depois possa trazer para quem tem uma grande zona económica exclusiva como Portugal, competências noutros domínios, nomeadamente da investigação científica e marítima, etc. Portanto, estas situações todas levam-nos, obviamente, a pensar como é que nos vamos posicionar. Obviamente vamos ter que investir mais em defesa, porque percebemos, nós europeus, percebemos que se o pilar euroatlântico dos Estados Unidos falhar, e que neste momento está a falhar, eu pensei por bluff, e uma confrontação com outros poderes, como o poder russo ou o poder chinês, isto obriga-nos, obviamente, a repensar tudo isso. Eu acho que é o que está a ser feito. Questão diferente é saber se a Europa tem, neste momento, líderes capazes, do ponto de vista político, com as suas opiniões públicas, para gerirem isto. E o debate está aí.
vai haver mais defesa, então vamos ter que tirar ao Estado Social. Bom, provavelmente poderá não ser assim, teremos que olhar para o paradigma, teremos que trabalhar no paradigma. Agora, eu lembro que nos anos 80, quando Reagan lançou o projeto da Guerra das Estrelas, na altura tínhamos gente na Europa a dizer: eu prefiro ser vermelho a estar morto. E eu acho que a opção não é essa. A opção não é: eu prefiro ter o Sr. Putin a estar morto. Não, nós temos valores, e o valor da liberdade e tudo aquilo que a Europa lutou nos últimos 80 anos tem que ser defendido. É isso que a Europa vai fazer. E a ideia, e eu lembro mais uma vez, que é assim: a NATO é uma aliança defensiva, sempre o foi, e a União Europeia é uma ideia de paz. Perfeito. Algumas partes que eu iria até perguntar já estão até respondidas nisso, mas eu gostaria de fortalecer um pouco mais nessa parte vamos ter as legislativas agora antecipadas, né? Faz parte da série que estamos debatendo com todos os nossos convidados. E no ponto caso, o que o senhor recomenda, por exemplo, para o português que vai ter que tomar uma decisão nos próximos dias, porque muitas dessas do debate, quando falamos da Europa, nem sempre vai poder ser decidido agora na legislativa. Até conversamos no debate anterior que tem uma tendência hoje de continuar ainda assim uma maioria, tem uma tendência, se formos seguir... 40% de indecisos. Se formos fazer fé às pesquisas, semanas, porque às vezes nem sempre tem como garantir isso, né? Mas a ideia é o que Portugal poderia, ou o próximo governo deveria poder fazer em si, por Portugal, sem depender da Europa, por exemplo, para defender o próprio povo português. Bom, eu penso que geralmente quando chegamos ao momento eleitoral, os partidos tentam oferecer aquilo que é palpável para as pessoas. E palpável para as pessoas não é mais política de defesa, ou não é mais outro tipo de conjunturas, é mais aquilo que se representaria por dinheiro no bolso. E, portanto, as pessoas hoje em dia, há duas coisas que já perceberam. É que os partidos do Bloco Central, a expressão que eu acho que hoje está desatualizada, que foi lançada pelos generalianos nos anos 80, 70, 80, e que hoje se deveria falar mais, como na Alemanha, de uma grande coligação. Essa grande coligação teve sempre um conjunto de princípios, nomeadamente na política externa e na política de defesa, um consenso muito grande. E esse consenso penso que vai continuar. Portanto, as diferenças aqui passam para os chamados partidos mais pequenos, que são, muitos deles, partidos de causas e que vão, naturalmente, desfazendo-se. Eu diria, numa análise política, que o CDS foi buscar alguma sobrevivência política integrando-se na AD, e há dias o líder do PST, Luís Montenegro, dizia que pareciam só um partido. Isto é natural, isto vai acabar. O CDS vai se diluir na Aliança Democrática, e agora resta saber se o PST também se vai diluir nessa Aliança Democrática. Por outro lado, a Iniciativa Liberal não me parece que tenha argumentos suficientemente fortes para poder captar um eleitorado jovem e de quadros que está órfão de soluções e que não se revê nestes grandes quadros. À esquerda, o Partido Socialista tem um debate muito acentuado. Porquê? Porque com a geringonça encostou-se muito aos partidos da extrema esquerda, digamos assim, conseguiu captar-lhes de eleitorado, conseguiu esvaziá-los, porque hoje a esquerda é claramente minoritária, mas não conseguiu crescer. E não conseguiu crescer porquê? Porque o líder do Partido Socialista apresenta-se à opinião pública muitas vezes de forma disruptiva, ou seja, muito agressivo nos momentos, mais lesto noutros, que dá a sensação que está à procura do seu rumo. Ora bem, no interior do Partido Socialista, a crença do que será o próximo ato eleitoral, que eu acho que não vai dar a vitória ao Partido Socialista, vê-se no facto de que os putativos candidatos à sucessão do Pedro Nuno Santos ou puseram-se de fora, que é o caso de Fernando Medina,
ou põem-se dentro, como é o caso de Zé Luís Carneiro, mas calados. Bom, e aqui nós temos que, são linhas que, provavelmente, por serem mais moderadas, mais próximas, digamos assim, das linhas do PST, provavelmente poderiam ajudar neste momento de diferença do eleitorado, ou de dúvidas do eleitorado, podiam ajudar para a escolha do Partido Socialista. Portanto, o que é que eu acho que vai acontecer? As coisas vão ficar muito próximas do que estavam, mais um deputado, menos um deputado. Porquê? Porque não há diferença, ou seja, a nossa campanha eleitoral, reparem que até ao nível dos debates políticos, as audiências estão a decrescer fortemente porque as pessoas não se revêem em nada daquilo. Se depois tivermos um cansaço natural das políticas em volta dos comentadores, ou seja, o comentário político está ao nível do comentário do futebol, foi penalti, não foi penalti, foi isto, foi aquilo, é muito difícil podermos construir alguma coisa. Então, uma sociedade mais forte, mais atenta, terá que ser também uma sociedade onde as suas lideranças tomem decisões em momentos de crise. Eu vou chamar a atenção para uma coisa que provavelmente passou despercebida, mas, por exemplo, no meio desta confusão toda, Pedro Sánchez foi à China e assumiu-se claramente, de uma forma diferente, em relação aos alemães e aos franceses no interior da União Europeia. Nós, em Portugal, temos de estar sempre muito na margem do processo de discussão, pese embora termos, por exemplo, uma pessoa como António Costa na presidência do Conselho Europeu, o que nos permitia ter acesso à informação e poder tomar decisões. Vocês podem perguntar, mas as pessoas, a questão da participação cívica das pessoas, os fóruns hoje alargaram-se, os partidos políticos fecharam-se entre si. Fecharam-se tanto que tiveram que crescer outros partidos ao lado para que aqueles que não conseguiam ser acolhidos, porque vocês olham para a Iniciativa Liberal e ela é decidente do PST. Vocês olham para o LIVRE, é decidente do Bloco. Olham para o Bloco, é decidente do PCP. Enfim, e por aí adiante. E, portanto, este debate não vai alterar nada. No início, o Nuno Cruz levantava a questão do Presidente da República e da coabitação. Isso vai ser agora uma marca grande. Mas também é preciso não esquecer que o Presidente da República não tem poder executivo. Aliás, Marcos Mendes disse outro dia muito bem, há uma tentativa de que o Presidente da República tenha poder executivo, ele não tem poder executivo e não deve ter esse poder executivo, sob pena do nosso sistema político então ser muito mais complexo. Agora, as pessoas precisam e querem e desejam estabilidade e por isso vai haver muito voto útil nesta campanha. Eu acho que uma das vítimas desta campanha vai ser o PAN, que vai desaparecer. Porquê? Porque as causas animais foram absorvidas já todas e praticamente entraram no mainstream de cada um e, portanto, não vai haver grande espaço para isto. Vamos ver o que é que a Iniciativa Liberal... Se a Iniciativa Liberal não conseguir crescer nestas eleições, e eu acho que a liderança atualmente da Iniciativa Liberal é uma liderança pouco expressiva, obviamente alguns desses votos irão migrar para o PST e, portanto, podem reforçar um bocadinho a Aliança Democrática. Em relação ao Partido Socialista, vamos ver se vai conseguir comer eleitorado. O que é que resta aqui? Resta depois de uma grande bolsa de descontentamento que está toda asilada no Chega. O Chega, mesmo não tendo estrutura, mesmo não tendo pessoas e tendo só um homem chamado André Ventura, o Chega acaba por beneficiar deste comportamento complexo do Trump, da Marine Le Pen, do Nigel Farage, portanto vai procurando beneficiar disto, ainda que as pessoas comecem a ver que isto não é bem assim. Portanto, é aquela foda, opá, isto está tudo mal, eu não concordo com nada disto, portanto vou votar ali porque aqueles é que não sei o quê, mas já perceberam que também eles têm os seus problemas com malas e outras coisas e, portanto, isto acontece com toda a gente. Então, já agora, Fernando, se me permites, e pegando numa frase que disse, de lideranças que tomem a dianteira, e que realmente eu acho que é mesmo isso de que o país está a precisar,
de políticos que assumam riscos e que tenham uma visão para o país, e se calhar é por isso que nas sondagens temos 40% de eleitores que ainda não sabem em que partido vão votar, e outros, e uma faixa muito grande que nem sequer quer participar no inquérito, que nem sequer querem participar no inquérito. Ou seja, existe um afastamento porque, e eu não quero parafrasear os gatos fedorento, mas eles falam, mas não os vejo fazer nada, e efetivamente tem sido isso que nós temos visto nos debates. Por exemplo, toda a gente fala que é preciso mais habitação, mas eu ainda não vejo, ainda não vi nenhum partido com uma proposta em concreto. Ou seja, nós sabemos que é preciso mais habitação. Como? Como é que vamos implementar? Porque é isto que diz respeito às pessoas. Ou seja, é preciso mais habitação. Como? Assim como este governo tinha dito que em 60 dias ia apresentar um plano de emergência para a saúde. Isto o ano passado. E aquilo que vemos foi mais caos. Mais caos. Foi despejado dinheiro, a pressão, e bem, das corporações de interesse, os sindicatos, as ordens, reivindicaram e bem melhorias salariais, mas o que é certo é que isto para a população não se traduziu numa melhoria efetiva. Nós continuamos a ver, aliás, semana após semana, urgências fechadas, maternidades fechadas, a necessidade de tens uma urgência, ligas primeiro para saber se vais ser atendido ou onde vais ser atendido. Já não existe o onde vais ser atendido até concedo, mas a necessidade de termos que ligar a uma urgência para saber se vamos ser atendidos, quer dizer, isso aí é que já me deixa alguma aflição. E nesse sentido eu queria saber também, e até porque temos aqui alguém que é mais do que uma autoridade na matéria, que parcerias é que o Estado pode reforçar com as misericórdias, e eu agora vou dar um exemplo pessoal. Eu há 15 dias tive um problema com a minha filha, tive que ligar para o SNS e fui encaminhado para a Perlada, fui encaminhado para o Hospital da Perlada. E o que é certo é que funcionou bem, eu vou agora para a Perlada. Eu tenho aqui um centro de saúde aqui mesmo em frente à minha casa, que eu moro ali em Pareiros, portanto, tenho ali um centro de saúde, vou agora para também não é longe, verdade seja dita, não é longe mesmo, já não tive que fazer 40 km como no interior para ter acesso à saúde, e cheguei a para lá e a coisa realmente funcionou. Fui logo atendido e funcionou mesmo bem. Ou seja, isto aqui qual é o papel que as misericórdias podem ter no sentido de ajudar o SNS a sair deste sufoco. Bom, 3 palavras provavelmente podem ajudar para isso: complementariedade, cooperação e contratualização. Falou em 2 áreas que são hoje áreas críticas: a saúde e a habitação. Penso que o Ministério não devia se chamar-se Ministério da Saúde, mas Ministério da Doença, porque efetivamente o modelo que nós temos de gestão do processo é muito confuso, porque ninguém quer abdicar dos pequenos poderes. Quando se criou a direção executiva, e eu estou à vontade porque escrevi um artigo no Expresso sobre isso, juntamente com o Fernando Araújo e com o Manuel Pizarro, a ideia era haver uma estrutura que faça a gestão do Serviço Nacional de Saúde do ponto de vista técnico, não do ponto de vista político. Essa gestão do ponto de vista político competia ao Ministro. E o que acontece é que, muitas vezes, a decisão técnica não se compatibiliza com a decisão política. E tomam-se decisões políticas que não têm suporte técnico. Bom, aqui chegados, o papel das misericórdias. As misericórdias são uma estrutura que tem capilaridade no território nacional, está profundamente enraizada no interior, e pode e deve ser complementar ao Estado. Isto quer dizer, não vamos fazer aquilo que o Estado está a fazer, vamos fazer aquilo que o Estado não consegue fazer ou não pode fazer. E agora vamos ao atendimento clínico. Os centros de atendimento clínico nada mais são do que respostas alternativas a uma zona que ficou, vamos chamar, terra de ninguém, entre o que é verdadeira urgência e o que é o acesso ao meu médico de família. Se todos nós
tivéssemos um médico de família devidamente identificado. E se o nosso cartão, por exemplo, de cidadão, tivesse toda a informação sobre o que nós andamos a fazer na saúde, provavelmente não teríamos que estar sistematicamente a fazer exames, a repetir exames e a produzir, porque geralmente esta produção é feita no setor privado. E eu sou insuspeito do que estou a falar, porque não tenho tendências estatísticas nesta matéria, mas é evidente que temos que gerir todo este desperdício. Bom, os centros de atendimento clínico, e falou da sua experiência pessoal, têm esta vantagem, ou seja, se for para a urgência de um hospital com o seu filho ou com a sua mãe e, ao mesmo tempo, temos que ver que estão a ser atendidas pessoas que estão a fazer uma apendicite, que estão a ter um infarto, que estão a fazer um AVC, que tiveram um brutal desastre automóvel, obviamente que essas pessoas passam à nossa frente porque estão em risco de vida. Aqueles casos que não estão em risco de vida, em vez de estarem 7 ou 8 horas à espera na urgência, podem ser calmamente canalizados para estes centros de atendimento clínico, onde em pouco tempo são vistos, avaliados e com exatamente no mesmo plano do Serviço Nacional de Saúde. Somente uma questão ideológica é que leva a estar contra isto. Porquê? Porque ainda por cima estas instituições não têm fins lucrativos, portanto eu não tenho que remunerar acionistas. Eu não, quando estou a dizer que isto custa 10, não estou a dizer que custa 10 porque vou dar 5 aos meus acionistas. Não. Custa 10 porque é o preço. Portanto, esta é a grande vantagem que as instituições mais misericórdias têm dado, até porque estão na saúde há 500 anos. Chegaram à saúde primeiro com o Estado e continuam na saúde e têm dado boas provas. Não há casos complexos de fraudes, de corrupção ou de outras instituições. Tudo tem corrido da melhor maneira e o Estado tem uma vantagem. O Estado consegue fazer um controle próprio, desde do Tribunal de Contas, ao IGAS, à Inspeção-Geral de Finanças, ou o que quiser. Tem todos os instrumentos para controlar. Portanto, é uma boa prova. Falou aí de uma coisa o porquê de se telefonar. O SNS 24, se funcionar bem, vai ajudar os cidadãos. Neste momento, o acesso à urgência ou é feito via INEM ou o cidadão apresenta-se na urgência. E quando ele se apresenta na urgência, ele está completamente desprotegido. Porque se for pelo INEM, entra naturalmente, ainda que possa lá ficar um bom par de horas, mas individualmente fica mais fragilizado. E esta situação de telefonar, há países na União Europeia onde é a única maneira de acesso, é telefonar, porque quem estiver na monitorização pode dizer avance para aquele lado ou não avance para este, porque este está completamente entupido, vá para ali. E, portanto, é facilitar a vida aos cidadãos. Sobre a questão da habitação, e, portanto, deixe-me ainda voltar atrás. Obviamente, uma das coisas que disse na saúde é os conflitos de interesse. Há muitos conflitos de interesse, há pouca vontade política de resolver as questões e isso também tem muito a ver com a falta de transparência que muitas vezes existe no processo de tomada de decisão. Nós temos que aprofundar o processo de tomada de decisão, em vez de andarmos a gritar isto parece um país de corruptos, isto parece um país... Não, mas todas as instituições têm que estar preparadas para os processos de transparência. Eu próprio, na instituição que presido, criei um comissário para a transparência, convidei uma antiga procuradora-geral jubilada para essa função e, portanto, acho que ninguém, quem está de boa fé, não tem receio rigorosamente nenhum nisto. Sobre a questão da habitação. A questão da habitação não é que tenha uma solução iminente, mas, obviamente, nós, para fazermos este controle de preços, nós precisávamos de uma política de habitação que passe em alguns parâmetros. O primeiro parâmetro, dizer assim, tem que haver um estoque de habitação pública para controlar as rendas e para controlar o preço da habitação. E este estoque de habitação pública deveria ter uma finalidade de ser executado pelos municípios, porque são quem está
próximo do lugar das pessoas, não deve ser a administração central a fazer essa gestão, ser os municípios, e nos municípios, em vez de estarmos a gastar milhares na reabilitação de bairros, evitar a criação de guetos e, ao mesmo tempo, criar espaços onde esta habitação, no final, graças ao pagamento das rendas, as pessoas podiam ser proprietárias daquela casa. Um modelo cooperativo, talvez? Exatamente, mas podiam ser proprietários com regras, com condições, portanto, e aliás falou aí, o modelo cooperativo, que está ao lado do setor social, é um dos setores que a nossa Constituição dá-lhe dignidade, poderia ter aqui um papel muito importante, e como teve nos anos 80, do século passado. E, portanto, esta vontade política para fazer isto era fundamental. E depois, uma moratória de dois anos, e isto, o Canadá fez isto, a Austrália fez isto, que é dizer, durante 2 anos estrangeiros não podem comprar casas. Porque é impossível que não se esteja a lavar dinheiro nestas fases. Quer dizer, quem com facilidade destroca 1 milhão, 2 milhões a comprar uma casa, alguma coisa não está bem. Alguma coisa não está bem. A não ser que seja a instância mar ao largo do Donald Trump, não pode ser de outra maneira. Portanto, acho que aqui na habitação, não é vir dizer, como veio o líder do Partido Socialista, pegue-se nos lucros da Caixa de Depósitos e meta-se na habitação, porque isto é começar a descarnar uma coisa que está sã e não se resolve o problema, mas é uma nova concepção. O Estado tinha dinheiro aí no PRR, por exemplo, bastava dizer, eu agora vou-me endividar num montante igual e já tínhamos muito espaço. E se no final as pessoas pagarem a sua habitação, o Estado não tem aqui dificuldade nenhuma. Eu fiz com o Estado, na Santa Casa, como sabem, é a maior senhoria da cidade do Porto, um programa que se chamava Reabilitar para Arrendar, em que o Estado disponibilizava há 10 anos as verbas necessárias para se reabilitar um determinado habitação. Essa habitação entrava no mercado com preços controlados e a instituição, com o dinheiro das rendas, pagava o serviço da dívida. Isto parecia-me simples. Afinal, aplicou-se quando? Exatamente no tempo da Troika. Afinal, vieram depois os governos do Dr. António Costa com o Pedro Nuno Santos, e o que andaram aqui a fazer, além de não terem feito nada, foi a tentar criar novos modelos. E depois, obviamente, nesses novos modelos, nem sempre se conseguia atingir os resultados. O tempo corre contra nós, Sim. mas só mesmo... Então, agora, para deixar aqui uma provocaçãozinha. Falou no tempo do Dr. António Costa, com o Pedro Nuno Santos. Bem, atualmente Portugal tem uma maioria de direita. Significa que o Luís Montenegro também não é o líder da direita, porque nós temos uma maioria na direita, ou seja, a nossa maioria parlamentar é da direita. Isso significa que também tínhamos tido condições, se Luís Montenegro fosse um líder da direita, teríamos tido a priori condições para que alguns destes problemas tivessem sido mitigados. Você queria juntar-se ao Chega. Não, só estou a dizer que não é. Quer dizer, o Chega é um partido de direita, da extrema-direita, ok. Eu diria o seguinte, eu diria que Montenegro, num ano, provavelmente nunca teve tempo para poder ir a esses problemas, até porque, e o resultado foi a apresentação desta moção de confiança, Montenegro nunca quis governar, quis sempre ter uma preocupação de poder fazer uma crise. E se repararem, Montenegro está a tentar replicar aqui aquilo que o professor Cavaco Silva fez em 85 e depois acabou em 87. Só que em 85, 87, eu vivi essa conjuntura, as realidades eram diferentes, o país era diferente, a informação não corria entre as pessoas, agora a informação corre entre as pessoas e, portanto, este é um caso diferente. Agora, para responder à questão clara que o Nuno nos colocou, eu diria uma coisa, que é assim, o Dr. Montenegro, todos os dias, quando se deita, na mesinha da cabeceira, tem a fotografia do líder da direita em Portugal, que é Pedro Passos Coelho. Bem, não fui eu que pus essa alfinetada. Bem, então agora temos o momento das recomendações, não é? Vamos precisar de um break rapidinho, um intervalo rápido,
para então voltarmos e fazer as recomendações para a leitura. Muito bem. Então, até já. Até já. Bom, bem-vindos novamente aqui ao nosso programa. Agora começamos o último bloco, que seria a apresentação, a recomendação de leituras. E eu, tradicionalmente começando, quero indicar esse livro, que é War by Other Means. Esse livro que é de Robert Blackwell e Jennifer Harris. Eu tive acesso a esse livro, realmente foi no mestrado de Relações Internacionais na Lusófona, numa cadeira de geoeconomia, e fez-me enxergar um pouco diferente realmente todo o acesso que eu tinha antes. Eu recomendo principalmente no momento atual, que nós temos entrando numa crise, não digo, mas uma guerra internacional, é uma guerra econômica entre os Estados Unidos e China, entre esses dois blocos. Aqui, nesse livro, tem muitos casos, alguns casos mostrando como os Estados Unidos já utilizou outras vezes o poder econômico contra outros estados, e também tem exemplos da China ter feito. Então, o interessante é que não mostra somente, não é um livro que somente mostra os Estados Unidos fazendo, mas a China também, e traz um background interessante, que ajudaria muito mais você a poder entender a realidade além da guerra normal do hard power. Então, recomendo esse livro para vocês. Muito bem, eu trago aqui o Naufrágio com o Espectador, de Hans Blumenberg. Este livro aborda aqui a metáfora do naufrágio, eu acho que é da distância, do distanciamento, ou seja, o espectador está confortavelmente e à distância a observar a desgraça. E isto é aquilo que nós, trazendo para os dias de hoje, que nós, enquanto cidadãos, estamos a ver a distância ao longe, no conforto do nosso lar, o que não deixa de ser uma normalização também da barbárie. Nós vemos o naufrágio, que é o sofrimento do povo ucraniano perante a invasão russa. Nós vemos o naufrágio, que é o sofrimento do povo palestiniano perante a máquina destrutiva de Israel, que está literalmente a terraplanar a faixa de Gaza. Aliás, nós vemos o naufrágio quando Donald Trump, no alto do seu conforto, até olha para aquela terra como isto poderia ser uma Las Vegas, e aquilo que se está a ver com este naufrágio. Portanto, isto é uma lente que nós podemos utilizar, e eu recomendo mesmo esta leitura, que é, infelizmente, nós estamos a assistir a uma banalização do mal, e eu acho que está mesmo na altura das pessoas lerem mais. Sei que é chato para muitos, mas está na altura de lerem mais, e portanto esta é a minha recomendação da semana. Professor. Bom, pediram-me uma recomendação e eu trago aqui um livro do João Carlos Espada, Liberdade como Tradição. E este livro procura o quê? Procura, acima de tudo, o governo limitado, o checks and balances que todo o poder deve ter. E faz uma leitura de vários autores. Karl Popper, Ralph Dahrendorf, Irving Berlin, Raymond Aron, e faz uma viagem praticamente nesta segunda metade do século XX e termina também com Winston Churchill. O Churchill, que foi alguém que soube combater o nazismo, pese embora ser um homem eminentemente conservador, mas foi também alguém que teve coragem para mudar de partido, para não ter que mudar de ideias. Isso hoje é muito importante, ideias na política. Falou-se aqui que a leitura inevitavelmente necessária. Todos nós, aqueles que têm vida académica, aqueles que refletem sobre estas matérias, sabem que é preciso sabermos ler. E aqui neste trabalho de João Carlos Espada, que teve uma formação também ela anglo-saxónica, Popper com a sociedade aberta e os seus inimigos, Raymond Aron com o ópio dos intelectuais, Hayek
com a Constituição da Liberdade e o Caminho para a Servidão. Outros autores que também aqui são trazidos, como Alex Tocqueville, James Madison, Jean-Jacques Rousseau, Edmund Burke, mas sempre o governo limitado. O governo limitado. Eu acho que esta é a grande orientação que nós temos, que é para a liberdade da sociedade civil, a relação com o Estado e o respeito pelos direitos humanos. Eu acho que isso são 3 coisas que encerram. Aquilo que vocês acabaram um pouco a falarmos, e quando falarmos da guerra, a grande contraponto à guerra é a paz, e a grande segurança da paz é o direito. E por isso eu trouxe este livro, que reflete um bocadinho este olhar euroatlântico sobre esta política anglo-saxónica e com alguns poucos alemães ou franceses no debate, mas eu acho que isto aqui é importante, ou seja, continuarmos sempre a lutar. Nos últimos tempos foi isso que nos fez sair do absoluto, fez avançar os povos. Nos últimos tempos foi isso que nos fez sair do absolutismo do Estado, l'état c'est moi, para passarmos para aquilo que é naturalmente o acesso à forma única que temos de participar na sociedade, que é através do voto. E quando falamos aqui também não podemos esquecer a necessidade dos sistemas eleitorais responderem a isso. Muito bem. É a altura também de anunciar, sou o convidado da próxima semana. Agradeceres a presença, não é? Digo então, acredito. Então, muito obrigado a todos. Eu gostaria também de lembrar, como o Nuno mesmo que falou, o convidado nosso da próxima semana seria o professor Dr. Francisco Teixeira. Vai ser no mesmo horário, no mesmo canal, no YouTube. Gostaríamos, então, que, gostando ou não gostando também, que façam um comentário, deem um like, compartilhem, mandem as suas opiniões, vamos responder. E, como falamos no primeiro bloco, também podem seguir, que se não tem tempo para assistir no vídeo, podem seguir pelo podcast no Spotify. Muito bem. Mais uma vez, pessoal, também do meu lado. Muito obrigado pela disponibilidade. Muito obrigado. E vemos então na próxima semana. Então, até mais.